Você já se perguntou o que é uma alimentação saudável? E não precisa mudar muito radicalmente não, viu? É só incluir, gente, alguns alimentos na dieta que já faz toda a diferença. Eu conversei com a nutricionista Giovana Valente e ela vai trazer aí dicas valiosas pra gente melhorar a nossa alimentação no dia a dia. Vamos ver! É isso aí, hoje estamos aqui para ensinar você aí de casa a ter uma dieta mais saudável. E o melhor, gente, de uma forma simples e, é claro, muito econômica. E é claro também que para esse desafio eu não estou sozinha não. Estou muito bem acompanhada com a nutricionista Giovana Valente. Obrigada aí por atender o nosso convite, Giovana. Bora explicar para o pessoal de casa, né? Com certeza, obrigada a vocês pelo convite também. E vamos ensinar o pessoal então a comer um pouquinho de maneira melhor, mais saudável, né? Sem muitas complicações aí no dia a dia. Até porque, né, Gi, uma alimentação saudável reflete tanto no interior quanto no exterior do nosso corpo. Com certeza, até porque muitas pessoas pensam só na estética, porém, quando a gente melhora a parte funcional do corpo, com certeza a gente tem inúmeros benefícios, tanto para a estética quanto para a saúde. E no nosso dia a dia é comum a gente achar assim, né? Por exemplo, alimentos industrializados, né? A gente pega ali um correndo por conta da correria, bota essa desculpa de comer um alimento industrializado. Não dá pra ter desculpa, né? Porque dá pra adaptar. Dá pra adaptar, até brinco que hoje em dia a gente tem os fast foods, que são as frutas que a gente pode muito bem deixar em casa lavadinha, bonitinha, e só pegar, põe na mala, leva pro trabalho, ou até para as crianças, né? Põe na lancheira. Então tem opções, e inclusive hoje em dia a gente também tem algumas opções industrializadas que podem sim ser consideradas mais saudáveis e que podem auxiliar no dia a dia, né, na correria. Então hoje tem um pouco dessa facilidade, mas nada substitui os alimentos, né, in natura. O quanto menos ter que desembalar, melhor. Olha só que dica bacana que ela já trouxe pra gente. Daqui a pouco a gente fala aí sobre esses alimentos industrializados. Mas antes, já que você tocou aí no assunto das frutas, mostra pra gente quais frutas, como você falou aqui, temos a maçã, que dá pra levar aí no dia a dia, né, tranquilamente. Perfeito, dá pra levar a maçã no dia a dia. O próprio melão, a melancia, né, que nem a gente tinha aqui os exemplos, a gente consegue cortar eles, colocar em um potinho, eles não vão estragar. A banana, eu sempre dou a dica de levar ela na casca mesmo, caso vá consumir, para não ter o problema de oxidar e ela ficar mais pretinha, né? Mas todas as frutas, na verdade, a gente tem um benefício consumindo elas, e o ideal é que a gente varie o tipo de fruta para que a gente varie também as vitaminas e minerais ingeridos. E aí também não dá para enjoar, né? No caso dessas frutas que a gente tem aqui, a gente tem a maçã, o melão, a melancia, quais são os benefícios que elas trazem pra gente? O melão, a melancia, a gente tem bastante água também na composição deles, então a gente também ajuda com essa questão da hidratação, porém a gente vai ter uma saciedade maior com elas. Tem as fibras também, né? Isso em todas as frutas, a gente vai ter vão ter as fibras. Eles vão ajudar com a saciedade, porque a gente consegue ter um volume maior com menos calorias. Então isso, por exemplo, para o emagrecimento vai auxiliar bastante. E a maçã, por ser prática, né, tem fibras também, isso ajuda tanto no intestino, por exemplo, a casca da maçã para o intestino é muito legal. Olha, então, que bacana! Tem vários benefícios. Aí tem as frutas que tem as vitaminas C, né, por exemplo, a acerola, kiwi. O kiwi é super prático da gente consumir, inclusive eu sempre dou a dica de cortar o kiwi no meio e comer com a colher. Então é outro fast food que eu brinco, porque é só cortar no meio e comer com a colher. Então são esses os benefícios que eu conheço das frutas. É muito bacana, gente. Opção a gente viu aí que não falta, né? Porque além dessas que a gente trouxe aqui, tem muitas outras, como a banana, a acerola, que a doutora acabou de mencionar. Assim, opção tem para todos os gostos. Tem para todos os gostos. Tem as épocas também, né? Cada época tem uma fruta que tá mais docinha, tem mais, né? Mas tem diversas opções de frutas. Você falou aí, você comentou o mamão, da época. Até o mamão, por exemplo, é legal pro intestino, né? Ele ajuda bastante com o intestino, acaba soltando aí um pouquinho. Você comentou da época, né? No caso, da fruta. A época da fruta é muito importante, porque a gente também consegue aí ter uma variedade de frutas todo ano, cada uma tem a sua época, consegue dar uma economizada também no bolso. Com certeza. E normalmente quando você chega no mercado, ou você pergunta qual que são as frutas da época, né? Quais que estão mais fresquinhas, normalmente eles sempre conseguem auxiliar. Falamos aí então das frutas que dá para comer ao longo aí de um lanchinho, tanto no café da manhã também. Perfeito. Dá para agregar. Vamos falar então pro almoço aí. A gente tem legumes e verduras. Nesse caso, quais são os papéis delas? Os legumes e as verduras, a gente trabalha também com a questão das fibras e saciedade. Então, normalmente no almoço, em vez de fazer um prato enorme, cheio de arroz, ou de um carboidrato só simples, a gente consegue diminuir essa porção do carboidrato, não é retirar, sempre deixo isso muito claro, é reduzir, mas também colocar os vegetais que vão auxiliar com a saciedade
e as vitaminas e minerais também. As verduras, elas tanto dão as fibras, então quando você consome a verdura antes, no caso do emagrecimento, eu sempre dou essa dica também de consumir a verdura antes, fazer uma saladinha antes da refeição, porque você já trabalha a saciedade e também já ingere as fibras. Pelo menos um vegetal ou alface no almoço e na janta. É super importante. Então tem que ter ali um verdinho Tem na que ter um nossa verdinho. alimentação. E é outra coisa que tem muito hoje em dia, então tem bastante opção de vegetal, né? Tem para todos os gostos. Sempre falo para temperar bem, procurar variar o modo de preparo para que não enjoe. Bacana. Você comentou aí de tempero. A gente tem aqui o azeite. No caso, ele é amigo nosso, né? Na Ele hora é amigo de pegar nosso. e temperar uma salada. Com certeza. Um fiozinho de azeite, sempre falo também para tomar no cuidado, para não exagerar na quantidade, tá? Porque a gente tem alimentos que são muito bons, porém exagero também não são legais. Então o azeite é um que põe um fiozinho na salada, coloca um salzinho, pode até colocar um limão, por exemplo. Sempre buscar temperar com temperos naturais. Porque os que já vêm prontos, nos saquinhos, embalados, muitas vezes vão ter alguns aditivos ali que não são legais para a nossa saúde. Olha só, gente, o sal, você não comentou dele. Na hora de temperar, a gente tende a usar. Tem algum sal que é melhor aí pra gente inserir? É mais em questão do gosto, né? Tem o sal rosa, tem o sal do Himalaia, porém, o sal, pode colocar o sal normal, tá? Não precisa se preocupar com exatamente o tipo de sal. Tem gente que prefere o sal rosa, eu gosto do paladar, por exemplo, do sal rosa, mas em questão de saúde, é só não exagerar na dose. É usar uma pitadinha de sal, tanto no arroz, né, nos vegetais, na salada, sem exagero. O problema do sal realmente é esse exagero. Legal, olha, vamos repetir então para o pessoal de casa, quais são as fontes, né, no caso aqui, dos legumes e das verduras, o que eles possuem que ajuda aí nos nutrientes para o nosso corpo? Então, por exemplo, né, a cenoura, a gente tem os carotenoides, então eles vão ajudar bastante com a nossa saúde, com a nossa imunidade. A couve, né, o espinafre, a salada, eles têm muito ácido fólico, então falando de vegetais verdes escuros, né, o brócolis, a rúcula, eles têm bastante ácido fólico que também ajudam com a nossa imunidade. Legal. Aqui no caso da abobrinha, para que ela é indicada também? A abobrinha, ela vai ajudar muito em questão da saciedade, tanto a abobrinha, o chuchu, porque eles contêm bastante fibras e contém pouco carboidrato. Então eles ajudam a rechear o prato, vamos dizer assim. Também tem as vitaminas e minerais. Bacana. A gente tem aqui também, olha, os ovos, que a gente sabe que não pode faltar em dieta nenhuma. Com certeza. Eles são fonte de quê? Os ovos, ovos, eles entram na alimentação? Eles entram como uma fonte proteica. Inclusive, esse é outro aspecto muito importante da alimentação, que a gente precisa ter pelo menos uma fonte proteica durante as refeições. Então, no café da manhã, no almoço, nos lanches também é interessante colocar, na janta. Sempre colocar uma fonte proteica que seja com pouca gordura, né? Se for uma carne, por exemplo, uma carne mais magra. Então, um filé de frango, um frango sem pele. Então, é super importante também a gente tentar não exagerar na gordura. Se for optar por carne vermelha, escolher um corte, né, que tenha menos gordura. Bacana, você comentou aí sobre essa questão desse corte. Quais cortes a gente tem aí à disposição que a gente pode encontrar aí uma carne mais magra, né, que faça bem para a saúde? A gente vai ter o patinho. O patinho a gente tem várias formas, né? Pode ser em filé, em tirinha, ele moído. Tem o coxão mole também, tem o filé mignon. São alguns cortes que a gente pode encontrar que eles têm um pouco menos de gordura. E normalmente você observando a peça mesmo, você já consegue ter uma ideia. E vai comer uma carne, tá com uma gordurona do lado, indico que tire. Porque realmente ali a gente tem várias chances de aumentar colesterol, também de impactar no emagrecimento, caso a pessoa esteja fazendo, né? Ou evitar que a pessoa engorde. É sempre ideal que tire aquela bordinha de gordura. E quando a gente fala aí de carnes brancas, por exemplo, a gente tem aí, né, as aves, tem também os peixes, eu acredito. Isso. Quais aí são mais indicados? Eu sempre falo do peixe, por exemplo, né? A tilápia, o salmão tem muita gordura boa, ômega 3, a sardinha, o atum, são ótimas fontes. E também falando do frango, né? A gente tem o filé de peito. O peito é a parte que normalmente tem menos gordura. Coxa e sobrecoxa também, só sempre ressalto, né? Ressalvo para tirar a pele, porque é onde tem realmente a gordura, mesmo sendo frango. Olha que dica bacana. Então tem que tirar a pelezinha aí, porque com ela não adianta nada comer a carne branca. Exatamente. Seguimos aqui então, gente. Vamos mostrar agora esse alimento aqui, que no caso são as nozes, né? Como que elas entram na nossa alimentação? As nozes, elas vão ser fonte, né, de zinco, tem vários minerais que estão presentes nela. E
e vão ajudar bastante com a questão da gordura, de ser uma gordura boa. Então elas também, assim como o abacate, né, o azeite de oliva, ajudam bastante com a questão do colesterol. Então vale reforçar aí que a gordura boa faz bem para a saúde, né? Perfeito, No caso, faz. sendo boa, faz bem para a saúde. Exato, inclusive até para redução, né, das gorduras que não são boas para o nosso corpo, é importante que a gente coloque sim na alimentação fontes de gorduras boas. A gente tem aí, né, um mix também de outros tipos de castanha. Qual que é a diferença dessa, no caso, para as outras? Causam aí o mesmo efeito? Pode variar? Causa o mesmo efeito, é sempre assim. Por exemplo, as nozes, elas podem ser um pouco mais calóricas do que alguma outra. Então, sempre varia a questão de ingestão. Não, eu sempre falo também, né, em todas as gorduras boas, o ideal é que consuma uma quantidade adequada e não exagere. Porque, querendo ou não, são gorduras e também tem calorias. Mas você pode fazer um mix, colocar num potinho, só que sem exagerar. O exagero aqui é o que a gente tem que fugir, né? Exatamente. Em todo caso. Aqui a gente tem também, né, as aveias, que pode entrar aí como um complemento, por exemplo, para salada de fruta. Com certeza, pode colocar em cima da fruta. Ela é uma fonte, ela vai ser carboidrato, porém ela tem bastante fibra. E vai ajudar bastante também a não deixar um pico glicêmico. Então, auxilia a retardar, né, essa absorção de carboidrato e ela mesma, por conter fibras, vai ajudar até no trânsito intestinal. Olha que bacana, gente. Dica importante aí para quem tem aí problemas também no intestino, então pode ser uma boa solução. Com certeza. É isso aí. Obrigada pela participação de Eu hoje. que agradeço por vocês me chamarem. É isso aí. Olha, gente, semana que vem, é claro, tem mais. Vamos falar aí sobre como reduzir o colesterol. Então, fica aqui o meu convite. É isso aí, gente, convite feito, hein? Na semana que vem, vamos trazer aí dicas para ajudar a reduzir o colesterol, uma das doenças que muitas vezes vence de forma silenciosa e que pode trazer outros problemas de saúde muito mais graves. Obrigada, Gi, pela participação. A gente se encontra, então, na semana que vem.